A gente coloca uma ideia, quando a gente coloca um projeto, uma ideia, uma situação, e simplesmente a gente é ignorado. Né? A grande verdade é essa, que parece que a nossa proposta não tem mínima importância, o mínimo impacto, a gente não é levado a sério, né, pelos diretores, pelo dono da fábrica, né, pelas pessoas que estão ali na alta direção, na diretoria. Isso, gente, não sei para você, mas para mim é muito frustrante. Né? Quando eu chegava com uma ideia, quando chegava com uma proposta, com uma situação, e simplesmente era ignorada, ninguém ouvia, não davam nem espaço para poder continuar, eu começava a falar e nem dava muito espaço para poder continuar. Se você passa por uma situação parecida, hoje nós vamos falar, né? A gente vai resolver isso hoje e eu vou compartilhar por quê e como que nós vamos mudar isso. Eu espero que você tenha a maior clareza do mundo em relação a como apresentar essas sugestões de melhoria, que você tem a prática do dia a dia, que você sabe o que está acontecendo, você conhece, você tem o conhecimento da prática da fábrica, você sabe quais são os problemas, onde eles estão. Só que como que a gente pode apresentar as sugestões de melhoria de uma forma impactante, de forma que você vai ser reconhecido por essas melhorias que você vai implementar? Então não é só ter a ideia não, tá, gente? Ter a ideia é muito bom, significa que a gente pegou o nosso conhecimento, foi para a prática, desenvolveu esse conhecimento na prática e trouxe soluções de melhoria. Ótimo, esse é o nosso papel mesmo. Agora, uma coisa é eu saber o que fazer e como fazer. Outra coisa é como eu apresento isso para que isso seja aprovado. Né? Tem projetos, tem ações, tem situações que a diretoria precisa aprovar, até porque precisa talvez de algum investimento, de alguma liberação que não está no seu alcance, né? Então a gente precisa saber como que essas sugestões vão chegar para a diretoria de modo que elas consigam ser aprovadas. Então bora lá. O que acontece, né? O que está por trás, né, dessa situação onde um fala, o outro não escuta, o outro fica frustrado porque o que está falando não está realmente se comunicando ou trazendo algo que seja relevante? Acontece, gente, que nós, enquanto gestores, muitas vezes a gente está lá mergulhado na operação. Então nós estamos lá mergulhados na produção, ou na qualidade, ou na manutenção, ou na logística, ou no PCP. A gente está lá assim, dentro da nossa operação do dia a dia. E aí, muitas vezes, muitos gestores, inclusive os alunos que chegam lá dentro do Acelera Gestor, a gente percebe que essa é uma dos pontos a serem melhorados e que eles rapidamente retomam, é a falta da visão empreendedora. Né? Que é tudo que a diretoria quer que você saiba. É a visão empreendedora daquela fábrica. Então nós estamos aqui mergulhados na operação, seja de qual área for, e eles esperando da gente que nós tenhamos uma visão empreendedora da fábrica. Então, o que acontece? A gente é visto, né, e acaba se passando por um apagador de incêndio, um bombeiro, né, que fica o tempo todo lá na fábrica apagando os incêndios e não evitando que eles aconteçam. E aí a gente cai muito fácil nessa armadilha porque a nossa linguagem é uma linguagem da operação. Então o tempo inteiro nós estamos falando com a linguagem da operação. Então quando a gente entra para uma reunião, o que mais a gente fala na hora que chega e vai comentar sobre um problema, nós estamos falando do problema. Nós estamos falando da situação. A gente é viciado em falar como fazer, como aconteceu, como. Então, entende que a nossa linguagem é extremamente operacional? A forma como a gente apresenta as situações é muito operacional? Só que, gente, na hora que um diretor começa a escutar isso, ele simplesmente fecha os ouvidos. Eu começo a explicar demais como é que a máquina funciona, como é que a máquina não funciona, como é que a máquina quebrou, como que o funcionário parou de ir trabalhar e como que a minha equipe está assim. Ele para de ouvir, porque ele não quer saber o como. Ele não quer saber detalhes de como as coisas acontecem na fábrica. Ele quer saber da visão estratégica, ele quer saber são dos números, ele quer saber como
que, de fato, aquilo que você está apresentando vai afetar diretamente no caixa da empresa, né? No retorno financeiro, se vai ter, se não vai ter. Então, qual que é o problema central? Cada um está falando uma língua. Então, a gente, enquanto gestor, está falando a língua operacional e a diretoria quer ouvir uma língua muito mais estratégica, uma visão muito mais estratégica. E aí as coisas não se encaixam, porque um quer falar de um jeito, o outro quer ouvir de outro, e as coisas não se resolvem. E por que isso acontece, né? Lógico, a diretoria está olhando para o todo. Para a diretoria, e que para nós também deveria ser, é um CNPJ só, gente. Você quer uma coisa que mata uma gestão, principalmente uma gestão de operações, uma gestão industrial, é quando cada uma das áreas pensa para um lado diferente. Esquece que é um CNPJ só. E aí, o pessoal, a diretoria, eles querem saber qual e quanto vai ser o impacto do resultado do que você está tentando dizer para o negócio. Então, tudo aquilo que você está tentando dizer, explicar, como é que a máquina funciona, como é que não funciona, como é que a perda acontece, como não acontece, a única coisa que eles querem saber é quanto isso vai me render, quanto isso vai economizar, qual o objetivo do que você está me falando. Então, percebe que quando você não conecta aquilo que você quer demonstrar de melhoria, aquela situação que você quer mostrar, o seu trabalho, a sua sugestão, com esse discurso, que é um discurso muito mais estratégico, você não vai ser ouvido. Então é porque a gente não conecta a nossa forma de explicar, de mostrar, com o objetivo de quem ouve. Então muitas vezes a gente tem uma solução muito boa para aquele problema, só que a gente está lá no detalhezinho do detalhezinho do detalhezinho. Aí é que pega. Porque aí não rende. Já viram aquelas reuniões intermináveis porque tem alguém lá explicando como é que a máquina funciona, como é que é o princípio da máquina funcionar. Não é por aí. E um dos maiores desafios de nós, enquanto gestores industriais, gente, é sair dessa gestão operacional, e não é só sair fisicamente, não, tá? É sair do modus operandi aqui, da forma como a gente se comunica, com a forma como a gente decide, da forma como a gente se posiciona. É sair desse posicionamento operacional e ir para um posicionamento mais estratégico. Então não é só fisicamente você sair da fábrica, entrar para uma sala e ficar ali. É muito mais a sua postura, muito mais como você se comunica, muito mais como você se posiciona, né? Então o gestor operacional é aquele que pensa tudo no curto prazo, quando que a diretoria quer que você pense no médio e longo prazo, né? Principalmente o longo prazo, que é uma das maiores dificuldades que os gestores têm, né, de pensar esse longo prazo. E quando que isso caiu, essa ficha caiu para mim? Eu trabalhava numa fábrica de biscoitos como supervisora de produção e a gente tinha, gente, um problema muito sério com impressão de data na embalagem. Só para vocês terem uma ideia, a impressão de data na embalagem, para quem trabalha aí com embaladoras, era aquela que você pegava as pecinhas, os números, e encaixava um por um para poder formar a data, para poder formar o lote e você colocar lá na máquina, o famoso hot stamp, né? Então você montava pecinha por pecinha, se o operador montasse a data errada, estávamos todos perdidos, né? Então tinha muita margem de erro, tinha muito problema, acontecia muito problema. Então eu ia fazer uma mudança, né, de gramatura ou mudança de tipo de produto que tinha validades diferentes, pronto. Era um prato cheio para a gente rodar com muito problema aí durante um tempo. Então isso era prejuízo de embalagem, prejuízo de produto, uma série de prejuízo no cliente, se esse produto chegasse, né, no cliente. Então tinha uma série de problemas. Só que nós, enquanto supervisores, o que a gente continuava fazendo? Os supervisores, os gestores, inclusive o gerente, né? A gente vivia falando da perda. Nossa, estamos com tantas horas de parada porque nós estamos com problema no datador. Nós estamos com tantas perdas de embalagem. A gente estava falando só dos problemas. A gente estava reclamando para ver se alguém ouvia a gente e dava um help, né? Salvasse a gente ali. Só que para nós parecia muito óbvio
eu reclamar sobre um problema de data e alguém vir resolver esse problema de data para mim. Só que não era bem simples assim, né? Principalmente num nível onde eu teria que trocar de várias máquinas e tudo mais. Então parecia óbvio, mas ninguém se movia. Parecia bobo, né? Parecia ridículo a gente ter que discutir se era ou não era possível de fazer, ou viável fazer um investimento numa outra tecnologia, mas as coisas não aconteciam. Aí um dia o gerente que era da minha equipe, né? Ele que me gerenciava, falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um dossiê. Nós vamos colocar todas as informações que a gente tiver sobre esse caso da impressão de data. O que a legislação pede, como que a gente está, quais são os problemas que a gente tem, quais são as não conformidades que a gente tem, quais são os prejuízos que a gente já teve ao longo desse último ano, e fazer todo esse levantamento de informações, porque a gente tinha muitas informações já. Nós vamos entender qual que é o impacto e o prejuízo atual, acumulado aí nesse último ano. Aí, com essas informações, nós entendemos quais eram as opções que o mercado nos oferecia de alternativas. Então, a tecnologia hot stamp tinha outra tecnologia de impressão jato de tinta. E nós fomos atrás, buscamos fornecedores, pesquisamos preço, condições de aplicação, etc. Final das contas, o dossiê tinha a condição atual, os prejuízos atuais, os fornecedores, os possíveis fornecedores, as possíveis tecnologias, os possíveis fornecedores, quanto custava, qual seria o investimento a ser feito na fábrica inteira, qual seria o payback, ou seja, em quantos meses esse investimento seria recuperado em favor de tanto problema que vinha acontecendo. O que vocês acham que aconteceu? Qual que vocês acham que foi a reação da diretoria quando viu esse projeto? O que vocês acham que aconteceu nessa história toda quando a gente apresentou o dossiê datador, que era o nome do projeto? Será que foi para frente? Será que a gente conseguiu mostrar o que a gente queria? Não, imaginem vocês enquanto CEO da empresa, ter dois momentos, né? Um momento em que o seu time só reclama, você mesmo lá na fábrica deve viver isso, os seus funcionários só reclamando de alguma coisa, e de repente esses mesmos funcionários vão te apresentar um estudo de viabilidade, de mudança de tecnologia, com informações, com dados, com valor de investimento, planejamento inclusive de quando fazer cada investimento. Claro, gente, para agora falando assim parece óbvio, né? Mas foi óbvio que eles ficaram extremamente surpresos, né? Porque eles sabiam que a gente estava numa forma de só reclamar, quando a gente veio com uma apresentação, né? Com um estudo comprovando aquilo que a gente já sentia, porque muitas vezes a gente vai reclamar alguma coisa, a gente vai demonstrar um projeto no sentimento. Porque eu sei, eu vivo isso lá na prática. Caramba, mas você sentir não é nada, não quer dizer nada. A gente sentir, por mais que a gente esteja lá todo santo dia na fábrica, isso não quer dizer nada. Quando se trata principalmente de investimento. Então não adianta você sentir e falar que eu vivo isso todo dia. Prova! Comprova! É isso que falta, gente. A gente comprovar aquilo que a gente está falando. Percebe que quando a gente traz solução clara, baseada em fatos, o impacto que isso tem, retorno sobre o investimento que a empresa vai ter, você tem um posicionamento muito mais estratégico do que simplesmente falar, isso aqui está dando problema, isso aqui tá ruim demais, né? E aí, quando você vira esse jogo, né, vira essa chave de passar a apresentar dessa forma, você vai ver o tanto que você vai ser mais ouvido aí na fábrica.